mais um vídeo desse projeto de realização do estágio supervisionado híbrido por extensão. E hoje eu gostaria de compartilhar uma das minhas histórias. Quando aproximadamente eu com 10 anos cursava a 4ª série, hoje o 5º ano do ensino fundamental, e uma professora ficou registrada na minha memória. Na minha visão ainda de criança, parecia que ela não precisava dar aulas, não precisava trabalhar como professora para sobreviver. Eu não sei dizer quantos anos ela tinha, mas ela aparentava já estar no final de carreira. E ela tinha algo especial no olhar, no falar. Ela se sentia sempre muito à vontade na aula, passeava pelas nossas cadeiras enquanto explicava o conteúdo. Por vezes tirava o sapato, ela se sentia bem à vontade. Parecia que a sala de aula era uma extensão da casa dela. Parecia que ela tinha levado a gente para dentro da casa dela para uma conversa. E assim ela ensinava. Ela conseguia, não me alfabetizou, mas conseguia me fazer ler, estimulando para levar livros nas férias e compartilhar com os colegas enquanto voltávamos das férias. E não fui alfabetizada por ela, como eu disse, mas eu lembro claramente ela escrevendo no quadro e explicando. Enquanto escrevia no quadro negro, ela explicava que a gente primeiro escrevia toda a palavra para depois vir acentuando e cortando os T's. É na voz dela que eu escuto: antes de P e B vem o M. Aparentemente não é nada demais, não foi nada demais, mas ela me marcou porque tinha algo de especial no olhar dela. Tinha algo de especial no jeito dela de falar, no jeito dela tratar a gente, no jeito dela de nos envolver. Foi um encantamento que ela possuía, que me marcou profundamente. A Angélica foi uma das professoras que passou pela minha vida. E você? Tem algum professor que te marcou? Algum momento? Não necessariamente da sua infância, pode ser também no ensino médio, na própria vida acadêmica. Alguém que de alguma forma deixou registros, deixou memórias, que são lembranças boas, que são memórias boas, que é prazeroso recordar desse professor, dessa professora. Me conta aqui nos comentários, que professor, que educador te marcou profundamente ao longo da sua vida escolar, ou se você ainda está na sua vida escolar. Acho que nós somos eternos aprendizes, não é verdade? Me conta que acontecimento fez desse professor ser tão especial para você, a ponto de registrar boas memórias. Bem, por que eu compartilhei um pouquinho da minha história? Compartilhei talvez uma professora que tenha marcado a minha infância, tenha fixado na minha memória. Porque quando a gente fala de educação e cidadania, educação para a cidadania, nós precisamos pensar no papel da escola, no papel de todos os envolvidos, principalmente do professor que tem esse contato direto com seus alunos. Então nós estamos falando em levar em consideração o contexto social em que as coisas estão sendo pensadas e construídas. Precisamos dar um foco para esse professor. É preciso pensar na formação do educador. É preciso pensar qual a metodologia adotada para que o ensino e a aprendizagem alcance o êxito, alcance a proposta a que ela se pretende. Ninguém oferece aquilo que não tem. E mudar a realidade a qual nós nos encontramos pressupõe conhecê-la. E por isso eu quero falar um pouco sobre didática. O que diferencia um professor de outro? O que faz com que os alunos sintam afinidade mais por um professor do que por outro? O que faz
os alunos criarem essa preferência por professor ou até mesmo talvez por disciplina, por conta da didática, da metodologia do professor. É preciso pensar a técnica muito mais do que só apenas o domínio do conteúdo, muito mais do que a didática, a metodologia aplicada, mas principalmente no resultado em que esse ensino e aprendizagem ele consegue alcançar. Vamos refletir um pouco qual a importância da didática na vida do professor. Qual a forma que o professor utiliza para atrair a atenção dos seus alunos e para alcançar o objetivo que se pretende. Mas antes de refletirmos sobre isso, vamos conhecer um pouquinho sobre a história da didática. Qual é o universo desse campo chamado didática? Quais são suas intenções? Didática geral. A identificação da didática. Didática é um jeito de fazer uma mediação pedagógica, um jeito de fazer alguma coisa que pressuponha ou deflagre aprendizagem, construção de conhecimento. Eu acho que didática está muito ligado com a questão da conquista, mas a conquista no sentido de você conseguir atrair a atenção para um determinado assunto, de conseguir o interesse do aluno, né? A palavra didática, ela é moderna, nesse sentido de referir-se a uma dimensão do ensino-aprendizagem e uma parte da teoria da educação ou da pedagogia. Agora, a palavra grega era tekne didatike, porque em grego tekne é arte, a arte de ensinar. Concebia-se na Grécia Antiga que algumas pessoas tinham inatamente na sua alma o dom de ensinar. A pedagogia moderna, com Jan Amos Comenius, né, ela é a ruptura disso, porque ela diz, a gente não tem o determinismo do dom para ensinar. A pedagogia, a teoria da educação, ela tem que ter uma parte chamada didática, que é teoria e prática do ensino, que é a arte de ensinar tudo a todos. Comenius, o pai da didática moderna? Me chamam assim por conta de meu livro, A Didática Magna. Ou Tratado da Arte Universal de Ensinar Tudo a Todos. Como era mesmo que descrevias o objeto de sua investigação? Faz tanto tempo. Era assim. A proa e a popa de nossa didática será investigar e descobrir o método segundo o qual os professores ensinem menos e os alunos aprendam mais. Metas perseguidas pelas escolas até hoje. Ainda dizia que nas escolas haja menos barulho e mais sólido progresso. Na cristandade haja menos trevas, menos confusão, mais luz e ordem, mais paz e tranquilidade. Mais luz e menos trevas. Ora, Comenius. Agora temos que explicar o porquê dessas palavras. Ele é, na verdade, um pedagogo moderno, mas ele está vinculado à tradição protestante, né? À tradição da ruptura luterana. Comenius, ele vai criar a sua didática magna nesse contexto em que ele vai se contrapor a essa situação existente, em que ele vai, então, formular que era muito importante que o povo aprendesse a ler e para poder fazer a interpretação direta dos textos bíblicos. E é com ele que nós vamos ter a formulação de que o ensino
deveria ser realizado com um grupo de alunos e não apenas com um aluno, como era o predominante até então. É verdade que as escolas jesuíticas, um pouco antes de Comênios, já tinha formulado essa escola com as características como a gente conhece hoje, mas ela era uma escola para os segmentos dominantes. Nos jesuítas, com Comênios, ela é uma escola para o povo. Escola para o povo, Comênios? Claro, ou não fui eu quem disse, todas as juventudes de ambos os sexos deveriam ser enviadas às escolas. Afinal, quanto maior é a plantação, melhor crescem as plantas. Quanto maior é o viveiro, maiores são os peixes. Conclusão: assim como se devem fazer viveiros para os peixes e plantações para as plantas, assim se devem construir escolas para as juventudes. Bela analogia. Um tanto alegórica. Isso se deve menos ao estilo da época do que à própria linguagem da didática magna, onde os fundamentos de todas as coisas que se aconselham são tirados da própria natureza das coisas. Deus deixou 2 livros, diz o Comênios. O primeiro, a Bíblia, e o segundo, a natureza. Então é preciso ler a escrita, é preciso ler a Bíblia e é preciso ler o livro que Deus deixou na natureza. É preciso ver por que as plantas caem, por que uma pedra cai quando eu derrubo da mão, por que as coisas têm som. Então o mundo é também um grande livro. E desse livro da natureza, o Comênios, com uma habilidosa teoria da educação e teoria científica, ele prepara terreno para toda a consciência burguesa. Abre uma nova atitude diante da formação da idade moderna e ele prepara terreno para todo o renascimento científico. Quer dizer que a profundidade é um número negativo? Existiram brancos escravos ou não? Tem no planeta Terra? Qual outro planeta tem? Esse vai ocupar a ordem de quê? Tudo é capaz de ser ensinado, tudo é capaz de ser aprendido. E essa é a atitude pedagógica moderna. A capacidade de transformar todas as dimensões da vida em dimensões ensináveis e aprendentes. Então eu diria que a atitude didática moderna, a concepção de didática moderna, ela nasce com Jan Amos Comênios. E ela tem o respaldo em Jean-Jacques Rousseau. Mais uma de suas caminhadas solitárias, senhor Rousseau? Elas são fontes de inspiração para o livre pensador. O senhor foi citado. Deve ser por causa do Emílio. Emílio? Sim, o aluno imaginário que criei para mostrar como se poderia fazer a educação de uma criança desde o seu nascimento até se tornar adulto, para que quando homem não precise de outro guia que não ele mesmo. Sim. Educar para a emancipação do indivíduo. Mas não é isso o que é o mais importante em Rousseau. É a demonstração que ele vai fazer nesse contexto de se começar a valorizar a criança, não é? Então ele vai, que a gente poderia dizer assim, curvar a vara fortemente para a importância da criança e da liberdade da criança. Liberdade da criança. E o senhor quase foi preso por causa disso. Também, ao propor o meu modelo de educação, não poupei críticas a ninguém. Governantes, igreja, a família e principalmente os professores. Escrevi coisas do tipo: os mais sábios se prendem a ensinar somente o que interessa aos homens, sem considerar o que as crianças estão em condições de aprender. E me dirijo aos professores em tom provocativo. Começai por melhor estudar vossos alunos, pois com toda certeza não os conheceis. Ideias assim fizeram com que seus livros fossem queimados. Sim, mas por uma boa causa. Penso eu ter lançado a semente para a valorização da criança. Embora anos mais tarde, e vocês sabem melhor do que eu, até porque eu já não estava mais aqui, com a Revolução Industrial, a criança voltou a ser tratada como um pequeno adulto. Agora o projeto era um pouquinho diferente.
porque a industrialização precisava de mão de obra. E mão de obra que tivesse domínio de determinados conhecimentos. Então, preparar as crianças para saber ler, escrever e contar era uma forma de preparar mão de obra, inclusive a mão de obra infantil para o desenvolvimento da industrialização e do capitalismo. Então, vai ser nesse contexto que a escola se generaliza e que, então, vai se ter a criação do sistema público de escola. A Inglaterra fez a política de alfabetização. Por quê? Porque não havia como sustentar a industrialização e a urbanização com os pactos do antigo regime. A França, Napoleão Bonaparte e Condorcet, 1794, diz: alfabetizem todo o francês, porque enquanto houver um analfabeto em França, não haverá liberdade em França. Os países que fizeram uma mudança nos meios de produção, mas não mudaram a cultura, eles vão reproduzir nos novos tempos as velhas ideias. Então, um dos países que vai fazer isso é Portugal. Qual é a característica da colônia, que no caso do Brasil era colônia de exploração? Para cá se recriou tudo o que havia de velho, atrasado na Europa. E isso se dá pela união do Estado português colonizador e a Companhia de Jesus. Eles não investiram aqui, por isso que o nome é colônia de exploração e não colônia de povoamento, tá? Os jesuítas vieram para cá e plasmaram a cultura brasileira, a educação brasileira, a imagem e semelhança do que havia de mais velho e rançoso na Europa. Então, o Ratio Studiorum Societas Jesu, que é o programa de ensino da Companhia de Jesus, que é uma experimentação pedagógica, ele foi muito mais vigoroso do que a didática magna. Então, num país colonizado pelas tradições medievais requentadas, não há possibilidade de uma didática magna. A matriz jesuíta e a pedagogia da obediência, a matriz positivista e a pedagogia do ordem e progresso, o professor que diz: se você fizer do jeito que eu estou mandando, eu te passo de ano. Né? Se você copia direitinho, né? Até a vírgula, não inventa. Ah, professor, eu cheguei no outro resultado. Não, o certo é esse. Quer dizer, é da formatação positivista. Ou então a pedagogia dos anos 30, que era a pedagogia de deixar um aluno por um décimo, de excluir, de chegar a ter 10% de aprovado somente no ensino primário. E eu vou trocando de roupa. Eu mudo de batina preta jesuíta a um jaleco verde-oliva dos positivistas, a um jaleco branco dos professores autoritários dos anos 30, aí eu pego uma roupa proletária dos professores dos anos 80, que foram proletarizados, ou viro hoje um empreendedor, uma empregabilidade. Mas espera aí, professor. Como fazer para mudar essas tendências históricas? Nós precisamos de uma concepção de didática, vinculada a uma concepção de educação, que contemple, eu diria, 3 grandes eixos. Primeiro, os eixos da escola moderna. Uma prática esclarecida, que professor não é quem gosta de criança, professor não é quem não tem outra opção, e professor também não é alguém que pelo seu carisma vai ensinar. O professor se forma professor, não nasce professor, não está na alma, se forma em cursos de qualificação profissional, universitários, escolares, com longo tempo de exposição ao ato de ensinar e aprender, com capacidade investigativa da prática social e com capacidade explicativa e original de criar a prática educativa na escola. Creio que já não há ninguém que não concorde como seria feliz a condição dos reinos e das repúblicas se fossem criadas escolas tal como nós as preconizamos. Antes de ser inventado, o relógio não teria sido considerado uma coisa tão impossível como se alguém tivesse afirmado que as plantas e as pedras podiam caminhar? No entanto, os olhos atestam que ele é uma coisa real, e todo o mistério do relógio consiste na ordem. Não poderíamos encontrar uma forma para que as escolas funcionassem como relógio? A arte de ensinar nada mais exige do que uma habilidosa repartição do tempo, das matérias e do método. Se a conseguirmos estabelecer com exatidão, não será mais difícil ensinar tudo à juventude escolar, por mais numerosa que ela seja. Procuremos dar às escolas uma organização tal que corresponda em todos os pontos à de um relógio, construído segundo as regras da arte e elegantemente ornado. Pelo menos teve a lucidez de saber
qual era mesmo a finalidade, qual era o projeto de sociedade que ele estava investindo, né? E ali é que ele foi valorizar a didática magna, etc, etc. A gente tem que se perguntar isso hoje, qual é o projeto de sociedade que os professores têm, as escolas têm, porque é esse projeto de sociedade, traduzido no projeto político-pedagógico da escola, é que vai me dizer como mobilizar o conhecimento produzido na área de didática, na área da filosofia, na área das metodologias do ensino, na área de conhecimento específico. Como é que eu mobilizo isso para formar nessa dimensão da formação humana dos alunos, não deixando ninguém de fora. Buscar no Comênios essas origens, eu digo que ela é importante hoje, por quê? Para lembrarmos que a escola tem uma função social. E essa função social é disponibilizar, é garantir o domínio dos conhecimentos como instrumentos para que, na medida em que esse sujeito vai percorrendo o processo de escola até chegar na universidade dela sair, que ele adquira uma consciência do que é ser cidadão neste mundo de hoje e como que ele pode contribuir para transformar o que precisa ser transformado. Olha, presta atenção que eu vou fazer a chamada rapidinho. Você saber? Vamos lá, qual é a obrigação de vocês na chamada? Olha só que interessante, a partir de uma necessidade histórica, na época em que começou a se pensar em educar vários alunos ao mesmo tempo através de um único professor. Daí começa a se pensar também na didática. Até então, alguns poucos alunos eram alcançados, um ou outro, eram para alguns privilegiados, e não era em formato, em educação formal. Se estabelecia mais uma conversa, um diálogo em que o conhecimento era sendo transmitido. Então a didática ela surge com a necessidade de reunir vários alunos em uma mesma sala de aula. Apesar de Comênios estar lá no século XVII, algumas de suas ideias ainda são muito atuais, ainda nos servem. Mesmo que o nosso contexto seja outro, mesmo que mudanças históricas tenham acontecido, outras ideias de Comênios foram superadas. Até mesmo porque a didática ela se transforma de acordo com o contexto histórico em que se passa. Comênios acreditava que uma sociedade não iria para frente se todos os seus cidadãos não soubessem ler e escrever, fazer cálculos matemáticos e coisa do tipo. Vamos acompanhar uma reportagem da Nova Escola, em que mostra que Comênios estava à frente do seu tempo e que ainda hoje muitas de suas ideias nos servem. O pai da didática moderna. Acompanhe alguns trechos da matéria da revista Nova Escola sobre Comênio. O filósofo tcheco combateu o sistema medieval, defendeu o ensino de tudo para todos e foi o primeiro teórico a respeitar a inteligência e os sentimentos da criança. Quando se fala de uma escola em que as crianças são respeitadas como seres humanos dotados de inteligência, aptidões, sentimentos e limites, logo pensamos em concepções modernas de ensino. Também acreditamos que o direito de todas as pessoas, absolutamente todas, à educação é o princípio que só surgiu há algumas dezenas de anos. De fato, essas ideias se consagraram apenas no século XX, e assim mesmo não em todos os lugares do mundo, mas elas já eram defendidas em pleno século XVII por Comênio, o pensador tcheco que é considerado o primeiro grande nome da moderna história da educação.
A obra mais importante de Comênio, Didática Magna, marca o início da sistematização da pedagogia e da didática ocidental. A obra a qual o autor se dedicou ao longo de sua vida tinha grande ambição. Comênio chamava sua didática de magna porque ele não queria uma obra restrita, localizada, de João Luiz Gasparim, professor de Departamento de Teoria e Prática da Educação da Universidade Estadual de Maringá. Ele tinha de ser grande como o mundo que estava sendo descoberto naquele momento com a expansão do comércio e das navegações. No livro, o pensador realiza uma racionalização de todas as ações educativas, indo da teoria didática até as questões do cotidiano da sala de aula. A prática escolar, para ele, deveria imitar os processos da natureza. Nas relações entre professor e aluno, seriam consideradas as possibilidades e os interesses da criança. O professor passaria a ser visto como um profissional não missionário e seria bem remunerado por isso. E a organização do tempo e do currículo levaria em conta os limites do corpo e a necessidade tanto dos alunos quanto dos professores de ter outras atividades. A obra de Comênio corresponde também a outras novidades, entre elas o despertar de uma nova concepção de criança, como diz Gasparim. Ele a trata em seus livros com muita delicadeza num tempo em que a escola existia sob a égide da palmatória. Continua o professor. A educação era vista e praticada como um castigo e não oferecia elementos para que depois as pessoas se situassem de forma mais ampla na sociedade. Comênio reagiu a esse quadro com uma pergunta: por que não se aprende brincando? No pensamento humanista do pedagogo tcheco, a instrução e o trabalho diferenciavam o homem burguês do homem feudal. Em sua trajetória, o novo indivíduo deveria imitar a natureza, porque, emulando Deus e respeitando as aptidões de cada um, não haveria possibilidade de erro. De Bacon, Comênio adotou o método empírico de explorar o mundo em contraposição às verdades impostas pelo ensino medieval. Pela experimentação, ele acreditava que todos poderiam vir a enxergar a harmonia do universo sob o caos aparente. Comênio queria mudar a escola com uma didática e uma sociedade com a educação, diz Gasparim. Era um grande idealista. A maior contribuição de Comênio para a educação dos dias de hoje é, segundo o professor Gasparim, a ideia de trazer a realidade social para a sala de aula, fazendo uso dos meios tecnológicos mais avançados à disposição. Desde o primeiro vídeo eu tenho abordado de alguma forma a relação da educação e a cidadania, a proposta em que a educação se posiciona para formar um cidadão integral, não apenas transmitir conteúdos, não apenas fornecer ferramenta, instrumentalizar os alunos, mas se voltar para a preocupação integral da formação do cidadão. Então, abordamos um pouquinho no primeiro vídeo, talvez em cada vídeo você possa encontrar algum elemento dentro dessa temática. E mais uma vez aqui eu quero destacar a importância do contexto social. Nós podemos perceber que ao longo da história, as mais diversas sociedades procuraram soluções, procuraram meios para solucionar os seus mais diversos problemas. É fundamental a gente estabelecer essa relação, é fundamental a gente conhecer toda a história de como a educação foi sendo construída para a gente fazer a relação do mundo contemporâneo, para a gente fazer essa relação da atualidade e de como as sociedades antigas solucionaram seus problemas, a forma que a gente pode relacionar isso, como que a gente pode aprender com eles, como que a gente pode observar as demandas que nós estamos enfrentando hoje, quais ferramentas que nós podemos reutilizar, quais ferramentas que nós podemos criar
para a gente solucionar os problemas que nós enfrentamos hoje. Ainda sobre didática, vamos ver um pouquinho do contexto histórico no nosso país. Veja a seguir um resumo bastante ilustrativo sobre os 4 momentos históricos da didática no Brasil. Dimensão política do ato pedagógico, de 1985 a 1988. O primeiro momento tem como foco a dimensão política do ato pedagógico. O período entre 1970 e 1985 foi marcado pela intensa participação social e acabou por consolidar novas formas de organização e mobilização que repercutiam na escola. Os grupos sociais se definem como classe e passaram a dar ênfase às questões políticas que envolviam o trabalho dentro da escola, tais como a pré-determinação do seu trabalho, um legado que eles não mais queriam e a participação na elaboração do currículo escolar, marcando o primeiro momento da dimensão política do ato pedagógico. Intensa participação social, novas formas de organização escolar, ênfase, problemática política, professores críticos e participativos. O segundo momento é marcado pela organização do trabalho na escola, intensificando-se a quebra do seu sistema organizacional. Os movimentos sociais que aconteceram no primeiro momento foram manifestações consideradas rebeldes, organizadas sem o apoio dos sindicatos e resultaram em mudanças na escola e, sobretudo, o início de mudanças nas suas próprias relações de produção. Os professores agora se enxergam como classe, organizam-se em sindicatos e participam de movimentos. No interior da organização escolar, os professores tentam alterar as relações de trabalho, burlando normas e agindo de maneira diferente daquela proposta pela escola. O resultado é a redefinição de papéis, o que exigiu o desenvolvimento de trabalhos mais coletivos e menos controladores, visando a uma relação de trabalho horizontal e não vertical. Além disso, houve uma organização docente para lutar por um processo de ensino que desse conta da clientela oriunda das classes trabalhadoras. Portanto, o segundo momento é marcado pela organização do trabalho na escola, com a quebra do sistema organizacional da escola, mudanças nas instituições, mudanças iniciais nas relações de produção, nova ordem social e, dentro da escola, inclinação a mudanças, trabalho coletivo e horizontal. O terceiro momento histórico estabelece a produção e a sistematização coletivas do conhecimento formal. Para isso, à medida que se verificam alterações no interior da organização escolar, foi dada ênfase na problemática do aluno como sujeito. Ele, então, é concebido como ser historicamente situado, pertencente a uma determinada classe, portador de uma prática social, com interesses próprios e portador de conhecimentos significativos, adquiridos justamente a partir dessas práticas. Nesse sentido, a escola não mais pode ignorar esses fatores. Esse período se relaciona com os anteriores através da problemática da interdisciplinaridade, que continua sendo uma questão importante. Portanto, o terceiro momento é marcado pela produção e sistematização coletivas de conhecimento, entre 1994 a 2000. ênfase no aluno, preocupação com a sua história e suas práticas sociais e interdisciplinaridade. O quarto momento, de 2001 para cá, vem dando ênfase à aprendizagem, mas, mais especificamente, ao processo de aprender a aprender. Esse conceito é oriundo da escola nova, mas ressurge com outro sentido, não sendo mais centrado no sujeito psicológico, e sim no sujeito produtivo, intelectualmente ativo, criativo, capaz de dominar os processos do seu próprio aprender. Nele, as novas formas de organização dos processos de trabalho priorizam o componente intelectual e não mais a exploração do componente manual do trabalho,
o que exige um novo tipo de trabalhador. Por isso, o dever da escola reside em preparar o cidadão intelectualmente ativo, criativo e produtivo, trazendo de volta a discussão sobre a importância de centrar o fazer e as práticas de interação entre professores e alunos no processo de aprender a aprender. O quarto momento, então, é marcado pela ênfase na aprendizagem de 2001 até os dias atuais, que são eles: aprender a aprender, sujeito produtivo, criativo e ativo, priorização do componente intelectual, fazer e interagir para o novo aprender. Talvez você esteja se perguntando o que didática, afinal, tem a ver com o tema do projeto desse estágio. O tema do nosso projeto, para você que caiu aqui de paraquedas, é Educação e Cidadania. Educação para a cidadania, formando cidadãos, não apenas preparando os alunos com todo o conteúdo, instrumentalizando os alunos, não apenas cumprindo com o currículo escolar, mas preparando esse sujeito, esse aluno, para ser um sujeito ativo, crítico, autônomo, que ele possa transformar, ser um agente de transformação, transformar a realidade em que vive. Daí a didática surge no quesito de que ainda é possível pensar naquele professor em cujo livro estão com as páginas amareladas, em que a sua didática, o seu método é o mesmo o tempo inteiro, independente da turma, independente do aluno, independente das necessidades do aluno, independente do contexto em que a escola está inserida, independente do contexto em que aqueles alunos estão inseridos. Daí surge a necessidade de falar da didática para formar cidadãos. A didática em que leva em consideração que tipo de aluno ela tem, ela recebe, que tipo de aluno o professor recebe e que tipo de aluno, que tipo de sujeito o professor deseja devolver para a sociedade. Esse filme que você assistiu é motivacional, é inspirador, justamente pelo fato de considerar autoridade diferente de autoritarismo. A didática ela leva em consideração em que sim, o professor ele vai ser respeitado. Atualmente nós não recebemos aquele aluno que não tinha voz, que para falar precisava da autorização do professor. Essa didática para manejo de classe, essa pedagogia frontal em que os alunos necessariamente precisam estar quietos, em silêncio, fazendo tudo que o professor mandar, fazendo o que o mestre mandar, ela precisa ser revista, porque ela funcionou naquele contexto em que as coisas eram mais tradicionais, então uma pedagogia tradicional se encaixava naquela época. Hoje nós temos alunos participativos, alunos que querem ter voz, alunos que precisam perguntar, que precisam ser questionados, alunos que já não mais ficam sentadinhos, comportadinhos, bonitinhos, que talvez até não veja o professor como aquela figura autoritária, mas aquele professor que pode, sim, claro, estabelecer uma relação pedagógica. Uma relação em que, sim, existe uma troca, mas, todavia, ele tem uma autoridade, ele é respeitado, mas que, de certa forma, também ele dá uma autonomia para os alunos, ele dá voz aos alunos. Então, este filme é um exemplo clássico de talvez um professor que inspire, um professor que faça diferença, um professor que permite um certo barulho dentro da sala de aula, um professor que permite que o aluno responda, o aluno questione, o aluno manifeste o seu pensamento, o aluno tem a voz também nesse processo. Então, a didática atual hoje se preocupa
em não apenas transmitir o conteúdo, em não apenas ensinar, mas nesse processo, preocupa-se com esse processo de ensino e aprendizagem. Preocupa-se em como esse aluno aprende. Não só o professor precisa cumprir com todo o conteúdo, mas precisa cumprir com o critério de que esse aluno recebeu esse conteúdo, que o aluno absorveu, compreendeu esse conteúdo. Então, a didática hoje, ela não é uma fórmula, ela não é uma receita que se é encaixada para todos os contextos, para todas as salas, para todos os alunos, para todos os professores. A didática hoje, ela é feita, estabelecida nesse diálogo em que o professor identifica a necessidade dos seus alunos, a necessidade da sua turma e então consegue um processo de ensino e aprendizagem eficaz. Modelos de interação da didática: transmissão, assimilação. Esta proposta de prática docente remonta a Comênio no século XVII, quando houve uma mudança de foco do particular para o coletivo, sendo um único professor para vários alunos, um método único de ensinar tudo a todos. Para que apenas um professor pudesse atender vários alunos, Comênio propôs uma organização por funções, em que o professor é o inspetor e os alunos mais avançados são seus auxiliares. Dentro desta organização, cabe ao professor treinar seus chefes de turma e vigiá-los cuidadosamente, para que auxiliem o restante da turma. O modelo didático anterior, o feudal, era fragmentado e individual, e o capitalismo burguês que nascia, crescia e entrava no poder. Na época, buscava uma unidade. Por isso, predominava a comunicação vertical do professor conhecedor para os alunos tábuas rasas. Nesse modelo, o professor expunha o conteúdo no quadro negro e o aluno tudo copiava no seu caderno. O propósito filosófico do modelo em questão é a equalização social, tarefa dedicada à educação, sendo a escola um local de proteção onde é ensinado o mundo. Preparação do aluno. Esta ação docente segue os seguintes passos, tendo como base Savane. O professor utiliza técnicas tais como recordação da aula anterior, despertar do interesse, linhas gerais sobre a matéria e o assunto, dentre outras. Apresentação, onde o professor apresenta o novo conteúdo por meio de aula expositiva. Assimilação, por meio de comparação com o que já conhece, o aluno assimila o novo conteúdo ensinado. Generalização, o aluno deve identificar, explicar o que lhe foi ensinado. Aplicação, exercícios sobre o conhecimento recém-adquirido. Aprender a aprender. Afinal, do que se trata? Teoria elaborada no final do século XIX e no início do século XX, período em que vigorava a nova escola. Diferente da teoria de transmissão e assimilação, que via a natureza humana de maneira imutável, a visão da abordagem aprender a aprender é existencialista, tendo como centro a atividade humana em si. Existir compreende estar aberto e em constante evolução, sendo o homem um animal social e o mundo um meio repleto de transformações e descobertas. A educação é a condição para o desenvolvimento do homem e a escola, o laboratório para a vivência de experiências. O foco didático desloca-se da transmissão do conteúdo para a redescoberta do conhecimento. Por isso, o método de aprender ganha vital destaque. Para aprender a aprender, é preciso, então, descobrir um meio de levar o conhecimento ao aluno que participa desse processo juntamente com o professor. Um exemplo dessa perspectiva é a solução de problemas proposta por Dewey. A atividade deve ser aquela que já está dentro do leque de interesses do aluno, já sendo, portanto, exercida por ele. Os problemas servem para dificultar o seu desenvolvimento, levando o aluno à reflexão, ou seja,
A origem do pensamento reside em tentar superar uma situação de desafio. Hipótese: os dados coletados na etapa anterior vão servir para elaborar uma hipótese que solucione o desafio apresentado. Experimentação: é preciso testar a hipótese levantada na etapa anterior, a fim de que se verifique a sua validade. Sendo a hipótese verdadeira, devem-se prosseguir com a atividade até um novo problema. Nesse processo, o professor é um guia, um facilitador e criador de desafios, enquanto o aluno é o centro do processo, ativo e participativo, agente da sua aprendizagem. Aprender a fazer. No mesmo período, final do século XIX e início do século XX, a Revolução Industrial exigia maior reconciliação do processo produtivo, o que era traduzido em sincronização das tarefas, inclusive na ação pedagógica dentro da sala de aula, em busca de maior eficiência produtiva. A estratégia adotada foi a fragmentação das ações do professor, tendo cada matéria um professor. Essa nova organização do trabalho pedagógico permitiu o controle do tempo na distribuição dos conteúdos considerados fundamentais para os interesses políticos da sociedade, a melhor distribuição dos bens culturais. A filosofia dessa perspectiva viu o homem como uma consequência das influências e das forças do meio, ou seja, o homem nada mais é do que um produto do processo evolutivo, devendo, contudo, ser produtivo e eficiente. O subjetivo é condenado, pois o mundo é externo ao homem, devendo a ele ser apenas entregue para que possa ser aperfeiçoado pela produção e modelado pela instrução. Nesse sentido, a escola passa a ser vista como uma fábrica burocrática de aquisição de habilidades, voltadas aos interesses econômicos e sociais. A fase que resume esta proposta é: só se ensina o que é mensurável e observável. Por isso, a interação entre professor, aluno e conteúdo tem sua ênfase na obtenção de produtos especificamente desejados. No currículo, então, são previstas respostas, estímulos e habilidades a serem alcançados, e ao aluno cabe aprender a fazer daquele jeito. Uma forma de ensinar por esse método foi proposto por Bloom e está na caracterização da população e do contexto, levantamento dos conhecimentos do aluno acerca do tema a ser estudado, especificação dos objetivos e das atividades de aprendizagem e de avaliação, instruções programadas realizadas individualmente, obedecendo ao ritmo de cada aluno. Ensino sócio-individualizado, atividades complementares e de enriquecimento, orientadas pelo professor. Pós-teste. O mesmo teste da primeira etapa é aplicado novamente para avaliar se o desempenho do aluno foi satisfatório. Validação do programa, verificação do material institucional em busca de questões que possam atrapalhar a eficácia do programa em novas turmas. Na estratégia de aprendizagem Aprender a Fazer, o planejamento da instituição passa a ser o centro do processo. De um lado está o professor, que intermedia o processo de aquisição de conhecimento, do outro lado está o aluno, que recebe instruções programadas e precisa devolver respostas adequadas ao planejamento. Professor, planejamento, aluno. Sistematização coletiva do conhecimento. Entre 1970 e 1980, ocorreram movimentos sociais que acabaram por quebrar paradigmas, inclusive educacionais. Neste caso, o próprio processo de fazer, ou seja, a forma de fazer, passa a ser considerada um elemento fundamental no processo educativo. A concepção dessa abordagem é a de um homem concreto, resultado de múltiplas determinações, dono de uma história e de uma condição sociocultural, firmado na ação, reflexão, ação. Por isso, a educação é encarada igualmente um processo histórico,
de interação social e pautada na realidade individual e coletiva dos alunos. E a escola é um palco onde se desenvolve a ação, comprometido com as transformações, ou seja, o foco didático está na praxis social, onde se dá a relação entre compreensão e transformação. A prática da sistematização coletiva do conhecimento proposta por Martins está na caracterização e problematização da prática social. Deve ser comum tanto aos alunos quanto aos professores. A explicação da prática deve ser mediatizada por um referencial teórico. Compreensão da prática deve compreender a sua totalidade. A elaboração de propostas de intervenção deve ser pautadas na prática, devem ter em vista a transformação. Então, nós podemos entender que a didática envolve 3 habilidades. Claro, o domínio do conteúdo. Em segundo lugar, o domínio do método. E, em terceiro lugar, o domínio das relações. A importância em estabelecer esse diálogo entre o aluno, entre o professor, entre identificar as necessidades do aluno. Então, tal a importância do ensino é a importância da aprendizagem. Nós percebemos então que não é uma regra para todos. Cada professor encontra na sua turma a forma de organizar a sua didática. Quando nós pensamos em formar pensadores críticos, necessariamente o professor ele precisa ter uma visão crítica de mundo. A forma que eu encaro o mundo, a forma que eu encaro a sociedade, me faz escolher uma forma de ser professor. Então essa é a didática atual. Qual a concepção de educação que eu escolho? Qual a concepção de sociedade que eu escolho? Qual a concepção de mundo que eu escolho? Você já reparou que as crianças são naturalmente investigadoras, questionadoras, curiosas? As crianças naturalmente têm um jeito de solucionar seus problemas? Se nós nos distanciarmos um pouco, nos afastarmos um pouco e pararmos para observar a criança, como ela age, como que ela interage com as coisas que estão ao seu redor, nós vamos perceber que ela vai encontrar um meio para conseguir aquilo que ela deseja ou para superar um obstáculo que está à sua frente. As crianças têm um potencial muito grande de persistência, potencial muito grande de conseguir resolver os seus problemas. Talvez ainda por questões de maturidade emocional, quando se depara com as relações entre outras pessoas, outras crianças, elas possam enfrentar alguma dificuldade. Mas, naturalmente, as crianças elas procuram um meio de se resolverem e de conseguirem aquilo que elas desejam. Quer ver um exemplo clássico? Nós já adultos, velhos, quando a tecnologia foi inserida nas nossas vidas, nós tivemos uma dificuldade de nos readaptarmos, tivemos uma dificuldade de aprender sua funcionalidade, a lidar com essas ferramentas. E as crianças que já nascem nesse contexto tecnológico, elas possuem uma facilidade muito grande de entender como o celular funciona, por exemplo. A criança, ela não coloca bloqueios diante de si quando encontrada com algum desafio. Ela simplesmente vai procurar um meio de enfrentar esse desafio e de solucionar os seus problemas. Então, por que pegar essa natureza, transformar essa natureza da criança em um formato, colocar numa caixinha toda essa capacidade que as crianças têm, porque nós temos a tendência de compactá-las e até mesmo enjaulá-las.
quando nós colocamos as crianças dentro de uma sala de aula e nos procuramos nos utilizar de uma didática tradicional, em que o professor fala, o professor dá uma ordem e todos precisam ouvir, todos os alunos, todas as crianças precisam obedecer. Nós não estaríamos limitando a capacidade delas, nós não estaríamos restringindo todo o potencial que elas possuem, consequentemente, ignorando esse potencial, nós também tiramos o potencial da educação, nós também não tiramos o potencial da qual o ensino e a aprendizagem poderia realmente alcançar. Então, nós precisamos considerar as capacidades já que estão inerentes aos seres humanos. Então, pensando na contemporaneidade, pensando no modelo de criança que nós temos hoje, no modelo de educação que nós temos hoje, nós precisamos rever a nossa didática, precisamos rever a nossa forma de fazer a educação. Ao invés de silenciar essas crianças, colocarem elas dentro da sala de aula silenciosas, quietinhas, obedientes, por que não nós provocarmos e permitirmos um pouco de barulho, um pouco de movimento, permitirmos a criança de falar, de se expressar? Diante disso, tem o exemplo do filme A Corrente do Bem, em que o professor de estudos sociais começa a indagar os seus alunos, começa a questioná-los para permitir que eles se expressem, para permitir que eles tenham voz, para permitir que eles desenvolvam esse pensamento crítico sobre o mundo, desenvolvam também a sua capacidade de criar, a sua capacidade de protagonismo na sociedade. Então ele começa a questionar os alunos qual que é a relação deles com o mundo, qual que é o papel deles com o mundo, o que é que o mundo espera deles, se é que o mundo espera algo de alunos da 7ª série. Então um dos alunos fala, não, o mundo não espera nada de mim. Ele realmente não espera hoje, porque você se submete à minha autoridade, você só vai ao banheiro se eu permito, você ainda não vota, você ainda não tem autonomia das suas escolhas, você precisa de autorização dos seus responsáveis. Enfim, ele fala, ainda o mundo talvez não espere nada de você, mas não vai ser sempre assim. Um dia você vai ter liberdade de voto, um dia você vai ter livre-arbítrio, vai ter liberdade de escolhas. E aí? Qual que é a nossa capacidade de transformar o mundo? Então ele instiga os seus alunos a pensar num projeto que vai ser executado durante o ano, em que eles possam mudar o mundo. O que eu posso fazer para mudar o mundo? Não só um projeto do que eu posso fazer, mas um projeto também que eles devem aplicar no seu dia a dia. E nesse mesmo filme tem o exemplo em que o professor questiona os seus alunos, da mesma forma que ele se dá liberdade, se permite questionar os seus alunos, ele abre uma porta para que os alunos também o questionem, para que eles tenham uma ideia que possam mudar, transformar o mundo. Um dos seus alunos o questiona, e você, professor, o que você tem feito para mudar o mundo? E então ele fala, eu acordo todos os dias, tomo meu café, venho para a sala de aula e passo a bola para vocês. Eu não vou te contar o filme todo, eu vou permitir que você assista ao filme para você se inspirar. Então, é importante perceber que o professor ensina um aluno contextualizado. Precisamos entender quem é esse aluno no mundo. E esse filme vem justamente para ilustrar isso, para começar a fazer com que os alunos se percebam no mundo e de que forma pode-se contribuir para o mundo melhor. Que missão é essa de mudar o mundo, de fazer o mundo melhor? É uma missão possível? As grandes coisas sempre se iniciam com pequenos gestos. Então, precisamos dar o primeiro passo. Come on, you start a movement like Pay It Forward. You're not proud? I guess, I mean, I got an A in social studies, but that was just for the effort. I mean, stuff I did, it didn't really work out. You're here.
Yeah, but I don't know. I tried real hard, but nothing really happened. My mom's stuff worked. She talked to my grandma, kind of made up with her. It was really hard for her. It was great for me, because my grandma came to my birthday party, and I had really missed her. And that's why I paid forward in all those places. It was my mom. Because she was so brave. My stuff, I don't know, I think some people are too scared or something. I think things can be different. And, I mean, the world's not exactly shit. But I guess it's hard for some people who are so used to things the way they are, even if they're bad, to change. And they kind of give up. When they do, everybody kind of lose. Sobre o impacto e a diferença que um professor pode fazer na vida dos alunos, eu quero recomendar um filme para você. O título é Escritores da Liberdade. E no próximo vídeo vamos ter um momento especial para a gente discutir sobre os valores, as chaves, as lições que a gente pode tirar desse filme. Até lá!